Esse corte que você vai ver agora é só um pedacinho do Zona Neutra, que é gravado todas as segundas-feiras e são horas e horas de NFL. Então já se inscreve aí para não perder mais nada, porque aqui é futebol americano sem complicação e de torcedor para torcedor. Vamos passar para o próximo jogo, por favor. Mas antes disso, vamos falar da NFL no Game Pass na DAZN. Neymar, sabe o que acontece quando a temporada começa a chegar ali no seu primeiro 1/3 de temporada? Desconto! Isto mesmo. A NFL, se você quiser assinar agora o Game Pass lá no aplicativo da DAZN, claro que você vai fazer isso clicando no link que está aqui na descrição. Você vai clicar lá no link e você vai fazer a assinatura. Já pega o pacote melhor, eu até indico o pacote melhor, porque além dele ter mais benefícios, tu pode rachar com o brother. Pode dividir com outra pessoa isso e ver em 2 lugares diferentes sem problema nenhum. E eu acho que tá incluído também o Multiview, não tá? Eu acho que sim, o Multiview que é você... Pô, eu usei lá em casa esse final de semana, cara. Mais Legal telas, pra caramba. É legal. E aí, cara, o que acontece? Agora com 25% de desconto. Aí, tá melhor o preço, tá? Então, só foi 1/3 temporada, você consegue agora um desconto bacana para ver o restante dos jogos, inclusive lá os playoffs e todos os documentários que tem lá, todos os conteúdos extras no Game Pass da DAZN, a melhor maneira de você consumir a NFL aqui no Brasil, o único lugar onde você vai ver todos os jogos do seu time favorito, mesmo que ele seja ruim. Tá bom? Vamos lá, então. Drop Six, Neymar. Rapidamente, o que é o Drop Six? Drop Six é o nosso joguinho de engrenagens, onde tudo que você tem que fazer é escolher os 6 times que vão vencer na rodada. Tem mais estratégia envolvida, como em qual engrenagem tu vai botar os times, porque dá mais pontos ou menos pontos, mas o que importa é que ele é rápido, fácil, divertido, de graça e dá prêmios em plata. Isso aí, exatamente. Com 8 cliques você faz os seus palpites, né? E você resolve a sua rodada. E, mas já começou. Ele tem 10 rodadas de duração, já foram 2. Pô, eu vou entrar agora, eu vou ter menos chance de ganhar. Sim. Mas dá-lhe 2 dropadas ali que tu já passas uma. Óbvio, né? Pequeno gafanhoto que você vai ter menos chance de ganhar. Mas como o Neymar falou, se você der 2 dropadas, você provavelmente já passa o Neymar também. Então... Drop Six, link na descrição também. Faça parte dessa galera que está jogando toda semana o Drop Six. Valeu. Pode acertar os 6 vencedores. Valeu, Montanha. Vamos lá? Agora sim. Baita jogo, Neymar. New York Giants e Denver Broncos. Tens aí a pontuação por período, não? Eu tenho uma outra parada que eu queria te mostrar, que eu queria que tu confirmasse pra mim, cara. Tu falou do personagem do X-Men, porque eu fiquei com isso na cabeça. O Juggernaut? Não, aquele personagem que baixa o óculos e o tempo para. É esse cara aqui? É esse cara aí como desenho. Eu acho que é esse cara aí como desenho. É o Triage. Eu não conhecia ele é de uma versão nova. Porque, na verdade, a personagem que para o tempo, que tem o poder de parar o tempo, é da mesma versão aqui de personagens dos novos X-Men, que é a Tempus. Ela consegue, de fato, parar o tempo. Ele, na verdade, ele tem um relógio, quando ele baixa, não é que o tempo para, ele consegue reorganizar as ações e deixar aquilo mais eficiente do modo que ele precisa. É um outro poder. Entendi. Mas... Não, o que eu tô falando é dos filmes, mas... Ele tá falando simplesmente do corredor lá, cara. Isso. Que não precisa colocar o óculos. Ele bota pra não furar os olhos, porque ele tá indo numa cena que tá acontecendo um monte de coisa, só que daí ele baixa o óculosinho pra poder... O irmão da Wanda. ele tá falando do que corre. O irmão da Wanda, esqueci o nome dele. Não, mas a Wanda é do... o Jorge, irmão da Wanda, o meu brother aqui. Isso, tá, é que tem o mesmo cara da DC, né? Não, mas ele tá falando da Marvel. Isso, já vamos lembrar o nome dele, certo? Mas enfim... então não é que ele para o tempo, é que ele corre tão rápido que ele faz... eu fui aqui toda uma pesquisa de personagem. Poder achar o cara. Exatamente. Então tá tudo bem. Então, de fato, aqui são personagens mais obscuros da história do X-Men. Afinal de contas, Zona Neutra também é informação. O Mercúrio. O Mercúrio, obrigado. O Mercúrio que corre muito mais rápido do que o Flash da DC. Não sei, vamos continuar. E essa briga ia ser longa. Não, o Flash que corre mais rápido que o Flash, ele corre na velocidade da luz. O Mercúrio, ele corre na velocidade do som. Não, é outras coisas, é mais que isso também. Mas vai, segue o jogo. Que se for só do som é pouco também, né? Pô, mas o som é 3.000 e poucos quilômetros por hora, né, cara? 340 metros por segundo. Dá quase 1.000 km por hora, um pouco mais. Tanto que o avião, muito rápido, ele passa a barreira do som. Sim, o Concorde, na verdade, o Concorde fazia isso, né? Daí já pensou, esse cara ele não consegue nem correr mais com um avião, que merda. Agora o Flash... O Flash é foda. Legal, olha a cara da montanha. Beleza, muito bom. 33-32 e os maluco da pedra e o Jackson Darth Vader não conseguiram puxar. Estamos também falando de mutantes aqui. É verdade. Afinal de contas, a gente tem o Jackson Dart,
que é o Darth Vader. A gente tem o... Obi-Wan Scatterbuby. Scatterbuby, que é o Obi-Wan Kenobi. E do outro lado a gente tem o Patrick Surtain, que também é um mutante, né, cara? O Sean Payton, que deve ser tipo o professor Xavier dessa galera. Justo. Então... O jogo tava... Tinha que pegar o quadro, o box de cada período, mas tipo, o primeiro período, o Broncos fez 7-0. Eu vou mandar pro Montanha vai botar. Isso, boa. Enquanto isso, eu vou começar falando de outra coisa. Teve um touchdown aqui porque nem todo jogo vai ser que nem semana passada, do Scatterbury, né? Ele vai fazer 3 touchdowns todo jogo e dar cabeçada em todo mundo o tempo todo. Pero que sim, porque ele continuou fazendo isso. Tem um touchdown que ele faz que é lindo, que ele recebe e tal, etc. E ele entra correndo na endzone. Só que ele dá mais 2 passos dentro da endzone e pau! Lenhada, um teco, tipo, no meio da endzone. Não precisava. Tipo, não precisava. Sai fora, pula, faz qualquer coisa. Não precisava. Já tava 2 passos dentro da endzone. Ele vai... E dá-lhe aquela... Cara, não adianta. Ele vai em busca da concussão. Isso, ele é assim, cara, onde é que eu vou achar alguém pra dar-lhe, cara? Eu já tô em concussão o tempo todo, então é mais fácil tentar achar mais gente pra vir pra minha laia, pro meu balaio. Cara, foi maravilhoso, de fato, essa jogada, porque a gente tava vendo ali ao vivo, né? E aí, quando foi mostrar o replay do touchdown, a gente ficou olhando... Caralho, e eu tava olhando naquele sentido, porra, ele não vai dar uma cabeçada em ninguém, velho. Caralho, ele não vai dar uma cabeçada em ninguém. Aí ele entra na endzone e não deu uma... Não. Bam! Dentro da endzone. 2 metros já tava... Que se foda. Diga-se de passagem, esse jogo foi perdido pelo Jackson Dart, que tá excepcional. As 2, 3 partidas que ele jogou esse ano, tá muito bem, veio pra ficar. Eu já falei na última partida, a primeira partida do ano dele, que ele chega, joga, eu já falei, esse guri veio pra ficar. É o franchise QB do Giants. Calma, Neymar, é muito cedo pra vocês, que eu falei. Ele é o franchise QB do Giants, já era, vai, isso aí vai ser coisa pra anos. Se não lesionar, bater na madeira, encostar no verde, que não aconteça. Ele é muito bom, mas o jogo tava 32-a... queria ter marcado isso. Enfim, faltava 5 minutos e um quebrado, menos de 5 minutos, porque o touchdown do Broncos foi com 5 minutos e 13. Faltava 4 minutos e um quebrado, o Giants estava 26-16, o Jackson Dart me mete uma interceptação ridícula, uma leitura mal feita, me passa no meio por uma interceptação de retorno de 19 jardas, e o Broncos já estava vindo, esse foi o jogo do 28-3 do Patriots, né? Porque o Broncos fez o primeiro touchdown dele no 4º período. 2-point conversion. Fez outro touchdown. 2-point conversion. E o time ainda não estava animado. Fez 2 touchdowns, um 2-point conversion. Vamos seguir jogando, né? Por enquanto é o que nós temos aqui. Porque não ia dar. Tens lá a imagem, Montanha? 1 minuto. Tá indo. E eis que, de repente, Bonix e Sean Payton viraram a chavezinha. Eles estavam brincando, né? Me lembrou aquelas apostas de jogador de sinuca. Que o cara tá ali jogando, vamos jogar valendo quanto? 100 pila. Daí o cara vai lá e perde, tu é bom mesmo, hein? Isso é bom. Vamos de novo, tudo ou nada, 200, vamos, 200. Daí vai lá, joga, perde de novo, tu é bom. Pra mim deu, tá louco, vou perder meu dinheiro todo. Daí o cara, não, vamos jogar mais. Daí ele, não consigo ganhar, não sou tão bom. Daí o cara, não, vamos a saideira então, vamos uma valendo 1000 pila. Tá bom, vamos. Daí ele vai lá, guarda o taco. Pega o taco profissional dele, passa o gizinho na ponta e pá. Pronto, ganhei, obrigado pelos 1000 pila, tchau. É isso que o Denver Broncos fez. Primeiro tempo, Giants 7 pontos, Broncos 0. Segundo período, Giants 6 pontos, Broncos 0. Terceiro período, Giants 6 pontos, Broncos 0. Quarto período, Giants 13 pontos, totalizando 32, Broncos 33. Tudo, full, quarto período. Toma ali 33 pontos na tampa. Carvalho, Bonix fez chover, maluco. Olha esse Denver Broncos. Ô, Montanha, eu desconfio que esse Sean Payton, ele deve ter tido umas aulas com o Dr. Frankenstein. E ele tá fazendo experimentos durante todos os jogos, Montanha. Não é possível. Todo jogo do Broncos é uma forma doida do que tá acontecendo. Os caras me receberam o Giants e perderam de 19-0 dos 3 primeiros períodos. O time não existiu. De repente chegou o 4º período. Vamos jogar? Vamos. E aqui, galera? E lenha. E o Giants ainda conseguiu voltar pro jogo porque tiveram uma jogada meio doida. Teve um touchdown do Till Johnson, o tight end, que a bola era no wide receiver, o wide receiver bambiou a bola, até pareceu aquela jogada que tu joga de volta pra dar pro cara, mas não, ele errou. E nisso o Till Johnson tava passando, roubou a bola no ar, quase que o cara atrapalha, ele roubou a bola no ar e foi pra touchdown. Teve um lance no jogo, quando o Broncos já tinha passado antes do touchdown da volta do Giants, estava 30-26, 30-27, eu acho, enfim. Tava o Broncos na frente. Teve uma 4ª para 19 que o Dart acertou. Diga-se de passagem, para quem estava assistindo esse jogo, ele não chegou na linha amarela da TV, essa 4ª para 19. Só que a linha amarela estava errada.
A hora que a imagem abre, dá pra ver que o pylon tá quase de 1 jarda atrás da linha amarela. E foi exatamente nesse ponto que o cara chegou. Então, pra quem ficava vendo só a linha amarela, em nenhum momento chega nem o corpo dele na linha amarela, mas ele chega no extremo da bola e dá o pylon e dá o first down. E o time continua, bola na linha de 1 jarda, Jackson Dart mergulha, entra na endzone. Lá vem o Jude de novo. Não entrou. O Dart já dessa vez, touchdown. Já saiu comemorando, saiu fora. Daí revisaram, deram o touchdown por obviedade. E daí tudo que o Giants precisava fazer era segurar, ao menos essa uma vez no quarto período do Denver Broncos. Não deu, não consegue, né, Moisés? E o Broncos chegou para field goal e chutou e venceu o jogo, metendo 33 pontos no último período. Queria te fazer uma pergunta, Elemar, que é o seguinte. O time dos Giants teve 6 pontos no segundo quarto, 6 pontos no terceiro quarto e 13 pontos no último quarto. Mas não chutou nenhum field goal. O que aconteceu para ter 6, 13? Tentavam ir pro two-point conversion? Uma vez. 2 vezes o nosso maravilhoso McAtenney, que é o kicker do Giants, errou o extra point. Ele errou o extra point 2 vezes. Perderam o jogo por 1 ponto. Perderam o jogo por 1 ponto. Esse aí tá com a cabeça cheia. Cara, no final do jogo, porque assim... Ficou por lá, né? Não deve ter voltado pra Nova York. Porra! Se ele acerta o último, né? Empata o jogo. Pelo menos isso. A gente tava contando com a prorrogação. Né? Cara, olha aí, vai chutar prorrogação. Tem chance de prorrogação. Não, ele errou. Agora não tem mais prorrogação. Se tivesse acertado o anterior ainda, talvez tivesse forçado o Broncos aí pra um two-point conversion, alguma coisa assim. Pra mexer o jogo, né, cara? Mas não... Cara... não deixar um último drive pra só ganhar. Medonho, cara. E assim, o estádio do Buffalo não é conhecido por ser ruim de chutar. É o contrário. Do Broncos. Do Broncos. Desculpa isso. Mile high. É até melhor. É vai até mais melhor. longe a bola. Exatamente. Só precisa de precisão, a bola vai. Cara, e ele errou as 2 vezes aí o McAtanney. Ele acertou 2 extra point, errou 2 e não tentou nenhum field goal. E não vi ainda notícias, mas, cara, é um bom motivo pra ser demitido, né? Desculpa, eu lembrei, mudando rapidinho de assunto, mas ainda continuando nesse jogo. Mas eu lembrei de uma expressão não, de uma forma de descrever que me encaixa muito bem com o Scarbo, né? Mas que era, na época, a cara do Vanderlei Silva. Quando o Vanderlei Silva era lá no Pride ainda. Até um pouco antes disso, enfim. Exatamente. E falavam que o Vanderlei Silva não era que o Vanderlei Silva entrava no ringue, soltavam ele ali. E a impressão que eu tenho do Scarbo é essa também, né? Solta ele não entra no jogo, alguém solta ele lá. É isso aí. Legal, essa foi uma boa constatação. Pro Giants, 2-5 só é uma merda, porque esse time do Giants está forte o suficiente para overcome this esse ano. Porque senão era bom perder, porque vai pegar mais um jogador bom, porque esse time, montanha. A OL tá legal. A defesa é uma máquina. Acharam o quarterback. Malik Neighbors volta. Scarbo também é rookie. O Tracy ainda tá lá, fez um touchdown corrido que passou vazado. Acharam o Theo Johnson como tight end. Esse eu não vou dizer que é um bom tight end ainda, mas está sendo utilizado, então ele está útil pelo menos pro time. Então assim, esse time do Giants está muito bem montado. E agora, teoricamente, o nosso queridíssimo Dable não está mais com a corda no pescoço. Então ele pode jogar mais tranquilo, fazer jogadas mais ousadas. Isso foi uma pena pro time, mas o time mostrou que tem competência de ir lá em Denver e bater no Denver. Tá, uma coisa, cara. Esse time do Broncos, cara, que tava essa patifaria até o último quarto. Você não teve a impressão também, cara, que o Sean Payton falou, cara, vou deixar esse moleque jogar um pouco mais? E meio que tirou as amarras do Bo Nix um pouco? Eu não consigo ler esse Denver Broncos porque a teoria da conspiração é meu plano A, então eu até nem forço muito. Foi o que eu falei dos 3 primeiros jogos, não faz sentido a forma que jogaram. Porque só queriam um passe longo, sendo que o time foi o que foi no ano passado e deu certo por causa dos passes curtos. Não utilizaram os running backs recebendo bola e era o time que mais fez isso no ano passado. Tipo, nada fez sentido. Daí, quando eles começaram a jogar da forma que faz sentido, começaram a ganhar os jogos. Daí ontem foi exatamente o que tu falou. Talvez o plano de ação é verdade, daí o que eu falei, minha teoria da conspiração ela é verdadeira, que eles começaram jogando curto e o time do Giants é uma máquina na defesa e veio preparado para isso e não deixou. Chegou no quarto período, bom, vamos ver se valeu a pena aquele teste do primeiro e do segundo jogo. Eu vou ter que socar a mão aqui. Tanto que o primeiro touchdown, com o jogo a 0 ainda, 19-0, foi um lance do Bo Nix que foi um passe ruim do Bo Nix, que a bola quicou na mão do wide receiver e foi pra lá no canto zone. Acho que foi o Franklin. Ele mergulha e cata a bola de uma ricocheteada. Tipo, ali já podia ter dado merda e o Giants tinha ter metido a 0 esse jogo. Mas começou a dar certo ali. E tudo foi dando certo e eles precisavam o pau na máquina. Então, se a teoria da conspiração tá certa, fez sentido.
Deu mais experiência pro Broncos pra hora que precisava virar. Man, o que o Dolphins não tem? Um quarterback consegue fechar jogos. Um quarterback consegue virar jogos. Cara, essa pergunta é bem longa a resposta, né? Exato. Mas enfim, uma coisa que eles gostariam muito do Tua seria isso. Olha o que o Bo Nix fez, maluco. E isso é um clutcher. Uma situação curiosa também sobre o McAtaney, McAtaney, isso aí, McAtaney, o kicker do Giants, cara, ele foi undrafted em 2024, tá? Estava no practice squad, o Gano, que seria o kicker titular, se machucou na terceira rodada ele entrou na quarta. E ele tá sofrendo pressão, óbvio, para ser demitido, para ser cortado, inclusive de um dos Lawrence Stein, um dos campeões do último Super Bowl pelo time do Giants, fazendo pressão, e o cara fala justamente assim, ó, não quero criticar o programa internacional de jogadores da NFL, mas esse cara não é um kicker da NFL. Por quê? Porque o McAtaney nasceu na Irlanda do Norte e ele veio através do programa de jogadores internacionais e ele foi o primeiro jogador a ser ativo no roster principal desse programa. Que legal. Não, aí que tá. Agora o programa cai em discreto, né? Mas, porra. Complexo, né? Porra, mas se ele foi ativado é porque o time confiou nele mais do que em outros, independente do programa. Então ele foi o escolhido, ou seja, finalmente tem um jogador que veio desse programa que foi ativado para um host da NFL. E ele tem um percentual de field goals muito baixo no college. Isso era o que dava mais medo em relação a ele. Só 63% dos field goals acertados, exatamente. Justo. Enfim. Mas passado não bota mesa. O negócio é futuro. Se ele tivesse sido bom, o cara tava batendo palma, daí é foda, tá ligado? Tipo, tinha que ter um bom motivo pra, independente desse jogo, o cara defender isso. Tipo, acontece isso aqui. Com os melhores kickers já aconteceram. Até o Aubrey já errou, eu acho. Um dia, talvez, quando ele tinha 5 anos. 2 extra points no mesmo jogo, né? É muito difícil. Um outro detalhe aqui, o raio cair 2 vezes no mesmo lugar é muito difícil. Teve um saque do Brian Burns nesse jogo, que o Brian Burns sempre tá lá no quarterback avacalhando o cara, né? Ainda mais que o resto do time que o Giants tem, eles são obrigados a marcar o Sexy Dex, a marcar o Carter, a marcar o Thibodeau. E o Brian Burns vai ter que ficar no 1 contra 1, às vezes o Brian Burns vai ganhar sempre. E o Brian Burns vai com o quarterback vindo, com o Bo Nix vindo para um lado, e o Bo Nix tenta dar uma dribladinha, só que o Brian Burns é rápido e forte pra caralho também. E o Bo Nix vai dar a dribladinha e o Brian Burns acerta ao lado. E o Brian Burns vai pra matar o Bo Nix. O Bo Nix, ele pega e ele ajoelha. Tipo, bem na hora do impacto ele ajoelha. O Brian Burns meio que empala ele pela frente mesmo, assim, joga o Bo Nix pra trás. Mas a empalada, a paulada, a dada com a virilha, com o quadril que ele dá na máscara do Bo Nix, ele já tá com as mãos levantadas. Porque ele vê que a paulada vai ser tão grande, o Bo Nix ajoelha na frente dele na hora que ele vai dar a porrada, vai atropelar o Bo Nix, ele levanta as mãos pra dizer, tipo, cara, ó, não tem como parar aqui no lance, né? Ele levanta as mãos e atropela o Bo Nix e olha pros juízes. Não, foi só saque, não foi falta. Beleza, antes de seguir, eu quero só mais uma coisa que ficou me incomodando aqui, cara. Hoje eu tô buscando várias informações aí que não são muito referentes ao jogo em si, mas eu me lembro que o Mailata tinha sido jogador do programa internacional de jogadores. E, de fato, ele foi em 2017, só que ele foi pro draft e foi draftado. Isso. Então, eu acho que a questão aqui, o McAtaney foi o primeiro que estava no practice squad, no meio da temporada, acho que subiu pro roster. Por isso que a situação é diferente, né? Porque pode ser o que tu for, se tu foi pro draft, tu é mais um jogador de 53. Na situação do programa internacional, o time pode ter 54 no roster. Ele tem aquela vaga extra porque o time pegou um cara de fora. Perfeito. Não foi o caso do Mailata. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação, o ano inteiro. Tamo junto.